Vamos falar agora do Coritiba, com bons jogos na base. A esperança da torcida Coxa Branca é ver mais jovens jogadores na equipe principal. Nicolas França. Um abraço, Nicolas. Olá, Osmar Antônio, ano novo, esperanças renovadas e a expectativa da torcida Coxa Branca é de ver mais jovens em campo neste 2024. Com a camisa Coxa Branca, o clube vem tendo sucesso nos campeonatos das categorias de base, foi bicampeão estadual no Sub-20 e, considerando todas as outras, só não obteve o título paranaense no Sub-17. Nas outras foi papando. Os títulos aumentam, né? Claro. Com isso, a esperança do torcedor de ver jovens identificados com o clube em campo pelo time profissional. E pelas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o goleiro Pedro Morisco é quem no momento chama mais atenção. Ele entrou aos 19 anos de idade e mostrou muita capacidade técnica, com boas defesas, especialmente no jogo diante do Bragantino, mas no geral atuações muito seguras. Tranquilidade demonstrada dentro de campo e ele deve ter a oportunidade de começar o campeonato estadual como titular, ainda que o Coritiba vá ao mercado em busca de goleiros também para disputar a posição com as possíveis saídas do Gabriel e do Luan Poli. Também espera-se que 2024 seja um ano de afirmação para outros jogadores que já faziam parte do elenco Coxa Branca. Quem mais atuou entre os jovens agora em 2023 foi o atacante Caio César. 36 jogos pela equipe profissional com 3 gols marcados. Ele surge muito bem, se torna titular ali no Campeonato Paranaense, depois perdeu um pouquinho de espaço, né? Claro, altos e baixos são considerados normais para um menino ainda de 19 anos de idade, mas teve um ponto alto que foi a convocação para a seleção brasileira que disputou os Jogos Pan-Americanos e de lá ele voltou com a medalha de ouro. Também acostumado aí com convocações para seleções brasileiras de base, o Jean Pedroso, que pelo time principal fez apenas 7 partidas na temporada, mas carregou também como experiência ter conquistado o título sul-americano com a seleção brasileira sub-20 e depois ter participado do Mundial da categoria. Quem também fez 7 jogos, o Thiago Dombrowski. Ele estava de lado, seria provavelmente dispensado até que no meio do ano, depois de um empréstimo para o Azures no Campeonato Paranaense, o então técnico Antônio Carlos Zago percebeu qualidades no jogador que estava treinando, puxou ele para a equipe, se tornou titular, mas foi atrapalhado por algumas lesões. Ainda assim, chamou a atenção do Bruges, da Bélgica. Chegou a receber uma proposta, o Coxa, de 3.300.000 euros pela negociação do atleta, porém não deu certo lá por questões internas do clube belga. Ele acabou permanecendo e vai fazer parte do elenco alviverde agora nesta próxima temporada. Quem apareceu mais na reta final do ano e fez 11 jogos, entrando muito bem, mostrando competência, foi o Thalisson, né? Também zagueiro, tinha sido emprestado para o Camboriú na Série D do Brasileirão, e o técnico Thiago Kozlowski, que pediu a volta dele e o colocou na equipe também. Gera expectativa, quem sabe, de ser titular no próximo ano. Entre os jovens que já fizeram parte do elenco, o Diogo Batista, lateral direito, que também joga no meio de campo, também fez 11 jogos, né, pelo Coxa. É bem jovem ainda, também 19 anos de idade, completa 20 agora na próxima temporada. É um atleta que a gente pode esperar ele tenha mais tempo de campo. Além disso, os que apareceram na reta final do Campeonato Brasileiro. Lucas Ronier, atacante que entrou nos 2 últimos jogos contra Bragantino e Corinthians, não teve muito tempo ali de campo, mas já conseguiu mostrar uma certa qualidade, né? Também criando expectativas no torcedor. O Ebert, atacante, estreou entrando no finalzinho do jogo contra o Corinthians na última rodada, e tem os garotos que ficaram no banco de reservas. Algumas vezes o volante Jorge Vinícius na reta final do campeonato, o meio-campista Jean Gabriel no começo da passagem do técnico Thiago Kozlowski. Além disso, o Juan Assis, né, um atacante que lá no tempo do Antônio Carlos Zago foi colocado em campo, né, algumas vezes, tem até uma assistência aí no currículo, foi dada para o Aleph Manga marcar um gol contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. A maioria desses jogadores ainda vão fazer parte da equipe sub-20 que disputa agora em janeiro a Copa São Paulo de Juniores. É considerada pelo clube uma vitrine importante, né, por isso os atletas estarão lá sob o comando do Guilherme Bosley, o Guila, que é o treinador do sub-20 do Coritiba, aliás, que comandou o time contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, naquela partida que o Thiago Kozlowski tinha saído, o Guto Ferreira ainda estava chegando, né? E ali, por exemplo, foi a estreia do Pedro Morisco como goleiro titular do Coxa. Segue-se esse processo então. Copa São Paulo, depois participação no Campeonato Estadual, né, para a maioria desses atletas, e a torcida esperando vê-los mais tempo em campo. Osmar.
Obrigado, Nicolas França, trazendo as informações do Coritiba. Ah, verdade, em Irapitã, Cristo Toledo. O Coritiba, o Coritiba terá que mudar, no meu modinho, um pouco a mentalidade, né? Se for pensar naquilo que o Coritiba fez de errado em 23, tem que mudar tudo. Mudar tudo. A gente escuta ali o noticiário do Nicolas falando sobre o aproveitamento da garotada. É o caminho? Pode ser. Mas tem que colocar esses garotos para jogar no Paranaense. Sim. Se não jogar no Paranaense, não é na hora de jogar a Série B que esses caras vão ser colocados na arena, né? Eles precisam ter minutagem, precisam provar que tem condições até para você, né, não fazer os absurdos que o Coritiba fez em termos de contratações nesse ano que passou. Eu fui fazer a conta de novo aqui, Osmar. O Coritiba usou 58 jogadores nessa temporada. 58. 58? 58. Nesse ano? Nesse ano. Meu Deus. 167 jogadores diferentes jogaram pelo Coritiba de 2019 para cá. 167. É como se o Coritiba tivesse todo ano 34 jogadores, usasse 34, dispensasse todos, contratasse os 34. Então, ou seja, não consegue dar uma sequência de... Não, há um erro brutal dentro do Coritiba de planejamento de contratação. E assim, esse recorte de 5 anos, Osmar, ele é importante porque ele pega 3 tipos de gestões distintas. Sabe? Você tem uma gestão, aí tem uma gestão politicamente oposta à anterior e a SAF. E tá todo mundo errando. Então, quer dizer, o problema está lá dentro, estruturalmente. Os meninos, né? Eu estava falando com o Irapitã fora, enquanto o Nicolas falava. Aí o Thalisson foi para o Camboriú, time que era treinado pelo Antônio Lopes Júnior. Enquanto isso, o Coritiba gastava 8 milhões para contratar o Bruno Viana. Aí não tem, mas não tem futebol. Não tem critério, né? Nenhum. E assim, depende muito de como funciona o organograma do Coritiba, né? Porque não tenho dúvida que o departamento de scout, ele vai lá e passa, né? Olha, esse jogador tem essa característica, joga assim. Isso chega até a comissão técnica para saber se vai aproveitar ou não. Então, há um fluxo, né, de informações e que deve ser respeitado. Agora, se o treinador chega lá e fala, não quero esse, morre ali, né? E por isso, muitas vezes, você vai e começa com essas contratações malucas, que foi o que o Coritiba fez no ano que passou. Coritiba terá aí Copa do Brasil, Campeonato Paranaense, Série B. São as 3 competições. Com a obrigação de subir. O Coritiba entra com essa pressão. Daí quando o Irapitã fala, olha... Mas peraí. Então, vamos lá. Coritiba com a obrigação de subir. Esporte com a obrigação de subir. Ceará. Santos com a obrigação de subir. Quem mais caiu? América. Não, mas aí Ceará que vai... Nós vamos separar uns 8 times aí. Mas aí, assim, é obrigação. Agora que resolva dentro de campo. Agora, o Coritiba não pode ficar 2 anos na Série A, na Série B. Não pode ficar 2 anos. Não pode, isso concordo. Então, assim, tem que jogar e aí sim, a pressão pro Coritiba na Série B, ela vai ser muito maior do que foi na Série A. Porque na Série A havia ainda aquele olhar de tipo, não, vamos chegar aos 45. Na Série B, não. Na Série B você tem que tomar ponto direto. Curitiba, no último acesso, ganhou 21 jogos. Então, se não fizer isso, Osmar, olha... Aí quero ver o que a SAF vai fazer. E para subir é inegável, né? Na conta ali você precisa pelo menos ganhar um turno. São pelo menos 19 vitórias, senão você fica distante. Então, você tem que ter time, você tem que ser eficiente demais dentro de casa, que é uma característica da Série B e que o Coritiba perdeu nessa temporada, né? Nessa temporada o Coritiba foi um fiasco jogando no Couto Pereira. Então, tudo bem, é outra competição, mas... Como o Osmar enumerou ali já, só ali facilmente já são 5 e vai ter muito mais, porque sempre tem os paulistas que vão estar brigando, tem Guarani, tem Ponte Preta, tem... Não, essa Série B é praticamente um mini campeonato paulista. São 7. Aí que é a questão, né? Porque aí, afinal, o Coritiba se jogou nessa Série B, né? Ninguém empurrou o Coritiba para lá. Não foi na canetada, não foi em virar de mesa. O Coritiba caiu porque fez um péssimo Campeonato Brasileiro, o segundo pior Campeonato Brasileiro da sua história. Não é qualquer coisa. Sabe, o Coritiba jogou 42 Campeonatos Brasileiros, mais um lá, o Robertão. São 43 edições e é a segunda pior campanha da história.
Então, assim, a pior defesa da história, nunca na história do Curitiba um time tinha levado mais de 60 gols. Tomou 70 e lá vai pedrada. 71 gols, Pois é. muita coisa.